Meritíssimos, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. E, infelizmente, é o último vídeo que eu vou fazer de Doom Patrol nessa primeira temporada, agora só na segunda. Vamos ver o que vai rolar aí, algumas informações devem sair, talvez role algum videozinho bem curto aí, mas nesse vídeo aqui eu vou tentar falar o que foi essa temporada de Doom Patrol pra mim e por que ela merece ser assistida. Eu acho que ainda não absorvi tudo que a temporada representou e tudo que ela tem potencial pra ser num contexto mais amplo das séries, então vamos pra uma conversa um pouco mais sentimental, abordando alguns temas externos à série, mas que são relevantes pra entender a força que essa narrativa teve. Vai ser meio parecido com aquele vídeo que eu fiz do Fullmetal Alchemist. Aí, antes de mais nada, vai ter spoilers leves da primeira temporada de Doom Patrol, então se você liga muito pra spoiler, não fica aqui, porque você vai tomar algumas informações que você não quer no começo da série, então volta quando você tiver assistido. E antes de começar, só um recado bem rápido, aqui embaixo vão ter dois links na descrição. O primeiro deles é pra página Doom Patrol Brasil, que foram nossos parceiros nessa primeira temporada aí, pra divulgar os vídeos e pra ajudar também no entendimento dos episódios. Eles vão estar continuando trazendo informações sobre a segunda temporada, sobre os bastidores e personagens confirmados. E o outro link é pra nova página que eles vão criar, Swamp Thing Brasil, que é justamente para acompanhar a próxima série do DCU, que é a série do Monstro do Pântano, que estreia dia 31 de maio, e eles vão estar, mais uma vez, postando material sobre a série, informações, trazendo um panorama do que é nos quadrinhos e como que o personagem chegou na série. Eu não vou conseguir fazer review semanal de Swamp Thing, só que no final da primeira temporada eu vou fazer uma análise do que foi essa transposição do Monstro do Pântano, que é um personagem problemático aí, que a gente teve um histórico meio ruim, mas essa série tá sendo bem hypada porque a crítica já amou, a produção tá impecável, então segura o hype aí, na verdade não segura não, deixa o hype alimentar, que é disso que a cultura pop vive. Então, bora pro vídeo. O primeiro ponto que eu quero abordar nesse vídeo é a forma como a série foi estruturada. Ela não é uma série maratonável exatamente, porque cada episódio tem um distanciamento muito grande um do outro. São histórias sempre fechadas, com roteiros que não têm ligações diretas uns com os outros, por mais que deixem pistas ao longo da temporada que são fechadas no final. Mas basicamente, cada trama é particular de cada episódio, cada desenvolvimento de personagem, todo mundo tem um arco próprio em cada um dos episódios, eles não ficam meio que no limbo ali, todo mundo tem participações importantes. Só que além disso, cada episódio tem uma carga emocional muito pesada. Você sente que os temas que estão sendo abordados ali são muito além do que uma série convencional de super-heróis abordaria. Então você precisa ter um tempo para digerir tudo que está sendo exposto e até para entender o que os personagens estão fazendo, porque eles são muito humanos, eles são muito reais nesse ponto. Então eles agem de formas que a gente não entende no primeiro momento, mas tendo um distanciamento em relação ao episódio, você consegue olhar e falar, eles fizeram aquela coisa naquele episódio porque eles estavam sentindo daquela forma, eles têm emoções muito vivas. E você precisa ter absorvido exatamente tudo que está sendo exposto ali para você realmente fazer as ligações que são necessárias. E eu vou começar aqui a dar pequenos spoilers que são os exemplos que eu consegui tirar dessa primeira temporada. E o primeiro deles, eu acho que é o arco que foi melhor trabalhado, que foi a relação da Jane com o Cliff, que são os personagens que têm uma relação meio que de pai e filha. A Jane, ela começa a temporada como uma personagem que não tem conexões nenhuma. Na verdade, o Cliff também não tem conexão com ninguém. E a história dos dois é justamente como um quebrado ajuda o outro quebrado a se conectar com o mundo que cerca ele. E é justamente nesse ponto que a gente vê todos os traumas que a Jane sofreu a vida inteira acabam destruindo as habilidades sociais dela. Ela não tem capacidade de se importar com ninguém, de querer ninguém por perto dela, e ela vai sempre se isolando emocionalmente e ficando presa na cabeça dela. É muito metafórico nessa parte de ela ficar fechada na mente da Jane ali, no corpo da Kate Charles, que é a criança original, e não querer vir pro mundo externo. E o Cliff, por outro lado, foi uma pessoa que não teve conexões justamente por ele viver focado nele. Ele se fechava, mas não que nem a Jane no isolamento, ele se fechava no próprio mundo dele de egoísmo. Ele só queria satisfazer as emoções dele, não respeitava os limites e sentimentos das pessoas que lidavam com ele, que era a filha e a esposa principalmente. E esse egoísmo clássico desse personagem aí, que é extremamente tóxico no começo, é muito bem trabalhado aqui, porque depois de sofrer o acidente, ele passa a se importar com uma pessoa que ele nem conhecia há, sei lá, um ano atrás. Ele conhece a Jane no começo da série e simplesmente vê nela a figura de uma filha que ele não teve a chance de criar direito. E aí ele quer realmente ter uma conexão de novo com ela. E é justamente um ajudando o outro a voltar para essas relações mais saudáveis que eles crescem como personagens, inclusive como heróis dentro da patrulha. Outro personagem importante é o Victor. Mais uma vez, temos uma relação de pai e filho. Ele com o Silas são bem complexos, inclusive o Silas, achei que não fosse ser bem trabalhado, mas foi. É um coadjuvante que tem um grande peso na história. E é muito foda, porque é uma outra perspectiva da relação de pai e filho. É o oposto do isolamento, é mais a questão do controle e daquela presença paterna massiva que tá ali sempre impedindo o Victor de crescer de uma forma independente, e isso acaba destruindo todo o crescimento que o Victor tinha, porque ele não confia no pai, ele não confia nas
nas informações que ele recebe do próprio computador, que tem ligação com a mente dele. Ele não confia nas decisões que ele pode tomar, ele tá sempre não sabendo o que fazer. Ele é um herói mais consolidado da patrulha. Só que ao longo da temporada ele vai ser quebrado, justamente por não saber o que é verdade e por se culpar totalmente. Ele se culpa pela mãe, depois ele se culpa pelo que ele fez com o pai, e fica totalmente nesse jogo de, se o pai dele não tivesse sido uma presença tão imponente e tão pesada na vida dele, talvez ele teria lidado melhor com os traumas. E acaba que o Silas joga toda a culpa do acidente nas costas do Victor. Tá certo que ele fala que não sabia as consequências daquilo, não sabia que a escolha de palavras dele ia significar jogar o peso nas costas do filho dele. Só que daí o Victor acaba não sabendo que tinha uma escolha que o Silas fez. Ele não sabia que a mãe sobreviveu ao acidente, que o Silas que escolheu salvar o filho e não a mãe. E aí, tipo, tá, a culpa então não seria do Silas? Não, a culpa é dele, mas o Victor não sabe disso. O Victor cresceu achando que ele foi o causador do acidente. Até que chega no ponto de que a verdade entre os dois tem que prevalecer. E é justamente isso que liberta o Victor da culpa. O Silas foi sincero com ele e falou: ó, eu fui um pai horrível, eu tenho muita culpa nesse ponto que a gente chegou, a relação tóxica veio dos dois, só que veio mais de mim. Então você tem que saber que agora eu tô sendo honesto com você e você pode seguir o seu caminho. E aí que o Victor fica livre pra voltar pra patrulha e ainda assim ter uma relação um pouco melhor com o pai dele daqui pra frente. Outra personagem que é muito rica narrativamente é a Rita. Ela começa como uma personagem extremamente nojenta. Ela tem asco de tudo que é diferente dela, inclusive aquele cara que não tinha um braço, que trabalhava na produção do filme dela, ela manda demitirem o cara porque ela não suporta olhar pra ele. E aí que a gente vê que o arco dela é de mudança, porque tudo bem, tem um lance da culpa também, eu acho que é menos do que o arco do Victor, mas é mais sobre a mudança que ela tem, porque a culpa não é o foco narrativo da Rita, é justamente ela olhar e falar: eu sempre fui uma pessoa nojenta, eu sempre tive esse lado ruim dentro de mim, só que agora, depois de tanto tempo, depois de ter um distanciamento do meu acidente, eu consigo olhar e falar: eu já segui em frente, eu posso ser uma pessoa melhor. E é nesse ponto que ela olha e fala: eu cheguei no fundo do poço, eu fui esquecida por mim mesma. Ela falava que não tinha uma identidade mais, ela tinha que repetir o tempo inteiro que era a Rita Farr que estava no controle, não era aquela massa que ela se tornava ali, aquela coisa molecular, era justamente uma pessoa que tinha uma vida antes daquilo. E a própria figura da Rita Farr era só um nome artístico que a mãe dela criou para aquela criança que ia entrar no showbiz. Então ela tinha que evoluir e se construir como uma nova identidade, e esse é o foco dela. Ela quer ser uma pessoa nova daqui pra frente, por isso que ela toma as rédeas da própria patrulha depois de tomar as rédeas da própria vida, porque ela chegou num ponto de ter evoluído e falado: olha, eu tenho que tomar uma providência, eu tenho que agir. E é isso que ela faz. Ela reúne a patrulha e fala: vamos atrás do Mr. Nobody, vamos salvar o Niles. E ela que na reta final faz isso. É muito emblemático ver que aquela personagem tão quebrada, que nem conseguia se manter fisicamente falando, ela chegou nesse ponto narrativo. E aqui eu acho que um dos melhores casais que eu já vi na história da cultura pop, Larry e John. O foco narrativo do Larry é o medo. Ele sempre teve medo de ser quem ele é, de assumir a própria sexualidade, de entender a pessoa que ele era no mundo e por que ele não podia se mostrar pro mundo. Realmente, naquela época ele ia acabar sendo morto, porque ele era um cara da aeronáutica, ele era pai de uma família, ele era um símbolo norte-americano. Se ele falar pra todo mundo: olha, eu sou homossexual, eu tenho um caso com um outro piloto aqui, provavelmente os dois iam acabar sendo espancados na rua. Era o que acontecia nos anos 60 ali. Não, infelizmente ainda hoje... Vocês entenderam, tipo, era mais frequente nos anos 60, por mais que hoje em dia não mudou tanto assim, mas enfim, depois de tanto trabalho emocional, o Larry se sente seguro pra falar pras pessoas que ele teve um romance com o John. E o que mudou esse jogo aí foi justamente o acidente dele, quando o espírito negativo entrou em contato com a mente do Larry. E depois de tantos episódios que a gente vê o Larry entendendo o que o espírito tava falando pra ele, e quando o espírito finalmente faz o elo da mente do John com a mente do Larry, é que a gente sente qual que vai ser a vibe desse casal. E funciona tão bem na narrativa porque a gente vê o começo, o meio e o fim do amor dos dois. A gente vê eles se conhecendo ali, as primeiras noites deles dançando nas boates, o rompimento que eles tiveram e como que cada um seguiu a vida dali em diante. O Larry não seguiu em frente, ele ficou preso nos anos 60 ali, naquelas noites frustradas que ele teve, naquela despedida mal feita que ele teve com o John, enquanto o John, como uma pessoa normal, ele seguiu em frente, ele teve um novo relacionamento, coisa que o Larry nunca aprendeu a fazer. Só que essa segunda chance que ele teve de voltar nas memórias dos dois e mudar os eventos foi o presente que ele ganhou pra aprender o que ele tinha que fazer. E ele entende que ele devia seguir em frente. E ele devia buscar coragem pra ser uma nova pessoa. E é por isso que o episódio da rua dele é tão emblemático nisso. Naquela cena que ele tá cantando ali, e é tudo na mente dele, é meio que ele falando: e agora eu tô a um passo de me revelar mesmo, de sentir que eu tô seguro e que eu tenho pessoas do meu lado aqui que vão me dar um paro pra eu ser quem eu sempre quis ser. E aí no episódio do Francis Patrol, quando tem a despedida lá e que o John segue em frente, ele morre, vai embora pro outro plano, e o Larry fica aqui, é muito emblemático, porque é como se um herói
tivesse sua jornada ali iniciada totalmente na relação emocional e não naquela relação de vingança, ou então, sei lá, a jornada clássica de descobrimento, de aventura. Sim, foi um amor, né? Exato, ele começou por um romance, isso é muito foda, é muito diferente do que a gente tem nos padrões. Pra fazer uma análise da temporada como um todo, eu acho que a gente tem que olhar pra estrutura que eles fizeram de 15 episódios. Pra mim fez total sentido, porque eles precisavam ir e voltar muitas vezes com os personagens, de desenvolver eles de formas que são pouco convencionais. A gente não ia ver isso num filme de herói, ou então numa série que fosse lançada há uns 5 anos atrás. Todos os fracassos que a gente teve da DC, principalmente, serviu pra chegar nesse ponto, e pra mim não teve nenhum episódio ruim, porque todos têm um significado muito bom e teve andamento na narrativa, então você sente que você tá assistindo uma série que tá progredindo. E isso é crucial pro público ter um envolvimento emocional com os personagens, e isso que segura a audiência por 15 episódios, e pelo que eu vi foi muito bem de audiência lá nos Estados Unidos. Eu queria muito ver Doom Patrol nas premiações, eu queria que o elenco fosse louvado por todo mundo, porque, velho, a Diane Guerreiro faz um trabalho tão bom na Jane que é uma injustiça tão grande ela nem ser indicada, que eu acho que não vai acontecer, porque né, série de herói. Mas assim, eu acho que daqui uns anos a gente vai olhar pra trás e falar, olha isso aqui, é tipo um clássico cult, é uma temporada genial, quase perfeita mesmo, quase não tem falhas. O episódio mais fraco pra mim ainda é o Hair Patrol, justamente por ele não ser tão ousado. Eu acho que o season finale também não chega lá onde a gente queria. Eles são episódios bons, muito bons na verdade, mas que ficam aquém, porque tem outros episódios que você fala, velho, olha o episódio da Jane, que é focado na mente dela, você fica, velho, coisa genial, aquele roteiro é primoroso. Ou então o episódio da terapia também, que você, meu Deus do céu, que relação boa que esses personagens têm, eles estão aprendendo tanto uns com os outros, então no final, tipo, tudo é quebrado, depois tudo é reconstruído. Você fala, nossa, é uma coisa diferente que eu tô vendo aqui. Não é o que eu tô esperando, talvez não seja o que a gente tá querendo ver, mas eu acho que é o que a gente tava precisando, tá? Justamente dar uma inovada no gênero de super-heróis. Isso é possível porque todo mundo que tá ali envolvido no show tem um apreço emocional muito grande. As diretoras, os diretores, roteiristas que conseguem entender tão bem os personagens, o elenco que tá todo mundo muito bem nos papéis, com destaque, mais uma vez, pra Diane Guerreiro e pro Brendan Fraser, que entregou o coração dele pro Cliff, foi perfeito o trabalho de voz que ele fez. Eu acho que duas coisas que merecem destaque sempre, que eu não comentei ao longo dos episódios de Doom Patrol, é justamente a trilha sonora, que sempre tem um trabalho perfeito com destaque pra cena musical do Larry, e o trabalho de fotografia. E o destaque da temporada inteira é o episódio da mente da Jane ali, o episódio 9, que é perfeito, a construção de cenários, o trabalho de iluminação que eles fazem, as cores, é muito perfeito visualmente falando. E como eu tô falando do universo de Doom Patrol, é preciso entrar em uma das temáticas que eu consegui perceber analisando tanto Doom Patrol, a série, quanto o histórico que tem nos quadrinhos. E o paralelo que eu consegui traçar é com o surrealismo. Só que antes da gente entrar nas conexões que Doom Patrol tem com esse movimento, vamos explicar o que é o surrealismo. O surrealismo, ele surgiu no contexto do entre-guerras na Europa, quando a sociedade estava vivendo um colapso, porque a crise social e econômica estava tão grande que o que imperava era um sentimento de desesperança, de desilusão completa, porque estavam com medo de uma nova catástrofe mundial, que aconteceu de fato na Segunda Guerra. E nesse contexto, a arte representa muito bem o estado de espírito daquela humanidade, daquela sociedade em específico. E aí a gente teve os chamados movimentos de vanguarda da arte, que foram dadaísmo, cubismo, futurismo e o mais famoso deles, o surrealismo. Mais famoso porque, além de ter grandes nomes como o poeta André Breton e o artista plástico Salvador Dalí, ele transcendeu a própria arte, porque não ficou restrito às 7 artes que a gente conhecia na época. Ele foi um movimento social e também um movimento político, porque refletia muito a sensação geral de que nada faz sentido naquela sociedade. Então, o que a gente está fazendo aqui? E influenciou até correntes filosóficas como o próprio existencialismo do Sartre, que surgiu nos anos 60, se eu não me engano. E o que era a proposta do surrealismo? Era justamente pegar temas clássicos das artes e subverter de uma forma completa. Eles não tinham apreço pela construção lógica, e as obras de arte advindas desse movimento se pautavam muito no absurdo, na fantasia, até na loucura e nas reações automáticas. Era meio que tudo seria aleatório. E essas noções advêm também da própria psicanálise do Freud, que começou a ser muito popular naquela Europa dos anos 30 e 40, que era pautada muito no estudo dos sonhos, de construções humanas que a gente fazia no nosso subconsciente, que não tinham exatamente um sentido racional. E era basicamente isso que as obras propunham, é abordar sonhos de uma forma mais explícita, meio que expor o que a gente pensava no nosso subconsciente. E é daí que vem essas inspirações que a gente fala, isso aqui é surreal, é tipo absurdo, não tem tanta lógica, meio que não faz sentido, só que era a proposta deles nesse movimento. E puxando aqui para Doom Patrol, onde que eu vejo esses preceitos serem aplicados? Bom, começando pelo visual,
As construções que eles fazem, tanto de cores quanto de, acho que até arquitetura, são coisas que não tem tanto sentido assim se você for pensar em formas. Eles fazem mais sentido se você falar, é absurdo, vamos embarcar nessa jornada. E principalmente os personagens em si, eles não têm sentido se você for pensar racionalmente falando. Por exemplo, a rua Danny, ela é uma rua que tem vida e ela existe fora do tempo e espaço e não adota um gênero binário. Tipo, da onde que vem essa noção? Você fala, velho, o artista que criou isso aqui tava usando droga, só que ninguém sabe se foi isso mesmo, ele só tava sendo surrealista nesse ponto. Flex mental também. É muito insano você pensar que um cara que era aquele herói clássico ali, o poder dele é justamente alterar a realidade flexionando seus músculos. São tipo conceitos absurdistas demais que numa série convencional ficaria muito escrachado. Só que pela preparação que eles fazem de universo, a gente começa a estar mais inteirado do que pode vir. A gente nunca sabe o que vai vir na próxima cena, mas a gente já tá esperando que seja uma coisa que não vai satisfazer o nosso lado racional, mas o lado emocional. E a aleatoriedade presente no surrealismo também tá aqui no Doom Patrol. Os eventos que vão se sucedendo não tem uma linha de consequência exatamente fática. A gente não sabe o que tá rolando ali, a gente nunca tá inteirado do que rola naquele universo. A gente não sabe, por exemplo, o peso que a patrulha exerce sobre a sociedade. Um cara que é um robô gigante andando no mundo, as pessoas acham normal. Um cara que parece uma múmia também transitando por aí, ninguém liga. Só que aqui eu preciso deixar claro que Doom Patrol, a série, não é surrealista na sua essência plena, não é surrealista nos moldes clássicos. Eu diria que ela é mais um surrealismo moderado, porque por mais que tenham construções que não têm preocupação lógica, racional, ela faz um trabalho de realmente construir uma sequência que, na cena, ela tem uma lógica própria. Ela faz uma construção narrativa que trabalha muito bem o mínimo de racionalidade que a gente pode tirar dali. Então, não é o absurdo completo, o caos que o movimento surrealista propunha. Ela tem exatamente um trabalho de construção justamente para conseguir desenvolver o lado emocional dos personagens. Ela tem um pé muito forte no surrealismo, assim como os quadrinhos do Grant Morrison tinham, que é a fase mais consagrada da Patrulha e que foi muito adaptada aqui na primeira temporada. Só que, ao mesmo tempo, ela guarda um lado muito forte com a lógica, com a estrutura de uma série mais convencional, até porque a gente precisa estar mais familiarizado para entrar nesse lado absurdista. E além desse aspecto mais externo de arte que Doom Patrol carrega, ela traz um outro aspecto narrativo muito forte, que é a metalinguagem. Isso fica evidente já no primeiro episódio, que o nosso vilão, Mr. Nobody, é apresentado. Ali a gente já percebe que ele tá contando a história, ele tá narrando os flashbacks que a gente vê daqueles personagens no primeiro momento. Então a gente já tem alguém que tá sabendo que tá dentro de uma série apresentando a história pra gente. É o conceito clássico da quebra de quarta parede, mas eu nunca vi ser tão bem utilizado quanto aqui, né, no personagem do Mr. Nobody. Então a figura da metalinguagem, ela funciona numa camada externa, porque a série tem uma história muito boa sendo narrada, mas você sabendo que tem personagens que estão meio que numa figura divina ali, de Deus Ex Machina, a qualquer minuto tudo pode mudar, então você fica nervoso acompanhando a temporada. E o Mr. Nobody, nessa figura de vilão mesmo, que faz a quebra da quarta parede, ele, ao mesmo tempo que é uma subversão do gênero, ele tá ali pra ser o personagem que puxa esses esquisitões que são a patrulha pra uma história clássica de super-heróis. Ele é o vilão clássico, ele quer ser o vilão que tem um herói que vai combater ele. Ele espera isso, pelo menos até na reta final da temporada. Ele quer ser um antagonista das histórias clássicas de super-herói. Só que acaba que, pelo poder dele e pela estrutura que a série aborda em relação a ele não funciona como um vilão, ele é mais um antagonista, porque ele não tá contra os heróis. Ele, na verdade, chega a um ponto que ele tá contra a própria narrativa que tá sendo apresentada. Então, é um ponto que tá jogando contra a própria história. Isso é muito foda, porque é um conceito muito complexo de vilão. Não é um vilão que a gente tá esperando ver, e funciona muito bem, porque o ator encaixa muito bem no personagem, a escrita dos diálogos dele são sempre fantásticas e os usos dele são bem pontuais. Ele não aparece em todo episódio. Quando ele aparece, ele tem um peso muito grande, porque é o Mr. Nobody, ele vai mudar toda a temporada até aqui. Então você fica, o que vai acontecer? É muito bom esse lado da metalinguagem. E a série não brinca só com a própria história, ela brinca com um cenário externo a ela, principalmente com relação às adaptações de quadrinhos. Porque ela tá ciente de que tá adaptando quadrinhos da Patrulha. Tanto é que o Flex aparece antes de ser um personagem da série, como um personagem dos quadrinhos da Patrulha. E como adaptação, ela é muito boa em respeitar os conceitos básicos que o Grant Morrison apresentou nas HQs. Só que ao mesmo tempo, ela faz uma releitura tão funcional e tão pontual em muitas brechas narrativas que o Grant deixou, que acabam sendo melhores as escolhas que eles tomaram para a narrativa da série do que simplesmente transpor os quadrinhos para uma nova mídia. Isso abre um espaço para a série ser muito original, e aí que ela ganha o público, tanto que lê os quadrinhos quanto quem não tem noção do que é a Patrulha. Expectativas estão sendo quebradas o tempo todo, não é gratuito que nem Game of Thrones fez de uma forma jogada. Eles estão ali tendo noção de que eles estão trabalhando com conceitos que o público está esperando e que eles podem respeitar ou não, depende da vontade dos personagens. É meio que cada um tem uma vida própria no roteiro. E faz sentido, porque parece que deixaram os personagens
brincar, assim, entre aspas. E aí a história vai seguindo por caminhos que você não previa. E só um exemplo de subversão que eles fizeram, o personagem do Mento era alguém muito esperado nessa temporada, porque o casal que ele faz com a Rita é muito famoso nos quadrinhos, é um dos clássicos da DC. E o personagem é simplesmente descartado de uma forma bem respeitosa até, porque no episódio Doom Patrol, que é o episódio 6, que mostra a patrulha original, ele é apresentado, ele é trabalhado e ao mesmo tempo ele é deixado de lado, porque eles abordam o romance que ele teve com a Rita, mas ao mesmo tempo falam, ó, esse personagem aqui não é importante pra história que a gente tá contando. Ele ia ser tipo uma ponta solta, então vamos deixar ele aqui nesse passado, vamos dar uma nova função narrativa pra ele. Mas além disso, o que a série propõe também é analisar o que são as adaptações de quadrinhos e brincar com a subversão do gênero. E trabalha até mesmo a estrutura dos quadrinhos sendo transposta para uma série. Por exemplo, o Espaço em Branco, que é a locação mais recorrente da temporada inteira, que é o lugar onde o Mr. Nobody impera ali, onde que ele pode manipular as regras da narrativa, que é justamente o espaço vazio entre os quadros de um HQ. É muito foda você levar esse conceito dos quadrinhos diretamente para uma narrativa de série. E só para fechar esse ponto da metalinguagem, eles brincam também com a estrutura de uma série lançada nos moldes dos streamings. Porque o Mr. Nobody claramente, ele pausa os episódios quando ele quer. Ele tá lá assistindo no tablet dele, ele para e vai pro Espaço em Branco e conversa com o público. Ele tem um controle maior da forma como ele assiste a série, porque hoje em dia a gente simplesmente não senta pra assistir na televisão um show que tá sendo transmitido num horário específico. A última série que fez isso foi Game of Thrones, talvez a gente nunca mais veja isso. As possibilidades desses novos shows dos streamings são muito grandes, porque eles não estão submetidos a um horário de exibição, a patrocinadores que são vinculados aos canais, e eles têm uma liberdade muito maior para contar as histórias que eles querem. E fica original porque é um respiro muito grande para as próprias narrativas de série e principalmente para esse gênero que já estava tão batido, que é o gênero de super-heróis. Eu acho um acerto muito grande da DC, que a gente vinha falando tanto mal deles no cinema, que eles não estavam acertando, tá com um universo consistente. Eles chegam aqui no seu streaming, acerta com Titans, só que em Doom Patrol eu acho que eles entregaram a obra-prima definitiva dos super-heróis, porque ao contrário do que foi Batman vs Superman e o próprio Watchmen, que trabalham subvertendo o gênero, mas dentro dele mesmo, Doom Patrol vai além, ele transcende as barreiras de uma narrativa de herói, ele subverte as questões que a gente está acostumado a ver, por exemplo, de herói e vilão, ou então conceitos que eles trazem de uma forma muito orgânica. Por exemplo, se a gente for pensar a questão da representatividade, eles trabalham um personagem inteiro, que é a própria representatividade na cultura pop hoje em dia, que é a Rodene. A gente tem esse trabalho tão bem feito aí de narrativa e de desenvolvimento, que chega no final da temporada e você fala, velho, valeu muito a pena esses 15 episódios que eu assisti, todo esse apelo emocional que o show teve com seu público foi realmente entregue no final, não foi o fanservice, não foi aquilo que a gente viu decepcionando a gente esse ano com Ultimato, com Game of Thrones. Foi justamente um roteiro, uma narrativa e uma história sendo contada, com começo, meio e fim. Eventualmente vai ter uma segunda temporada, mas que a gente pode deixar essa primeira temporada isolada se a gente quiser. Com certeza, a DC vai dar mais orçamento, vai dar mais espaço ainda pros roteiristas. Eu acho que é um acerto mesmo, confiar nessa equipe que deu tão certo e que trata o público de uma forma inteligente, com respeito e que sabe abordar os temas que eles introduziram na narrativa. Esse vídeo deve ter ficado gigante, espero que vocês tenham gostado do que eu falei aqui. Se vocês concordam ou não, deixem nos comentários aí, vamos discutir o que foi Doom Patrol, vamos ver o impacto que essa série vai ter daqui pra frente e torcer para que as produções de super-heróis sejam diferenciadas, sejam ousadas e que saibam mesmo inovar, porque é o que tá faltando nesse gênero. Então, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos e até a próxima.